Vamos lá para esse papo importantíssimo. Eu acho que as mamães de plantão aí ficam ainda mais atentas e adultos em geral, né, gente? A gente vai falar de meningite. Hoje convidamos a infectologista, a doutora Camila Martini. Bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Prazer tê-la aqui. Bom, o papo é um papo sério, porque é uma doença séria. Merece aí a nossa atenção. E eu queria começar te perguntando, de fato, o que acontece com essa estação, com o outono, que o número aí de casos de meningite pode aumentar. Isso é verdade, não é mito, né? Não, isso não é mito, isso é verdade. Os maiores números que a gente tem começam no outono e no inverno, porque são as estações que a gente fica mais sujeitos aos fatores de risco para as meningites em geral, que são as aglomerações. Por que aglomeração? Porque fica todo mundo fechado no mesmo ambiente e a principal forma de transmissão é pela via aérea. Então, assim, gotículas de fala, de tosse, espirro. E isso que a gente tem mais contato nessa época do ano, né? Se beber no mesmo copo, se alimentar do mesmo talher, coisas do tipo? Pode acontecer também. Também pode? Pode. A maior associação é mesmo na relação interpessoal, mas pode acontecer de que a gente chama fomites, de ficar a bactéria, o vírus, de ficar no utensílio e aí a outra pessoa se contaminar. Alguns tipos de meningites também pode ser a contaminação pela eliminação das fezes e aí depois, se não lavar, se não higienizar as mãos, a gente pode também adquirir. Olha, além de via respiratória. Que interessante, gente. Higiene fundamental número 1 aí, então. A gente vai ouvir antes até, doutora, de você me contar um pouquinho a respeito dos tipos de vírus, de bactéria. A gente vai falar de vacina. Mandem suas perguntinhas, @VocêBonitaTV. A gente vai ouvir aqui, é um pneumo, né, Gláucia? Ele vai contar um pouquinho aí algumas diferenças. Desculpa, neuro, eu achei que ele fosse pneumologista. Ele é neuro, ele vai contar algumas diferenças e algumas coisas importantes que a gente tem que estar atento nesse assunto. Olha lá. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Dr. Flávio Salem, sou neurologista daqui de São Paulo e hoje a gente vai falar rapidamente dos efeitos das meningites bacterianas no cérebro. As meningites virais não costumam ter grandes efeitos. Geralmente elas são autolimitadas, melhoram rapidamente, em torno de 2 a 3 semanas. Agora, as meningites bacterianas, se não tratadas e não diagnosticadas a tempo, elas podem causar graves efeitos. As meningites bacterianas podem produzir abscesso cerebral, podem produzir espessamento de meninge, pode produzir hidrocefalia, pode produzir crises epilépticas, pode produzir trombose venosa cerebral com graves consequências, podendo levar até hemorragia cerebral. Alguns pacientes que têm a meningite tratada tardiamente podem desenvolver surdez, causado pela própria meningite. A meningite pode causar ainda hipertensão intracraniana, que é aumento da pressão na cabeça, que pode levar à morte. Portanto, as meningites bacterianas têm que ser tratadas e diagnosticadas rapidamente, porque elas podem levar a sérias consequências para o paciente. Obrigado, gente, é isso. Obrigada, doutor Flávio Sequef Salem, neurologista. Obrigada pelas palavras. Doutora, vamos lá. Ainda retomando da parte que é sério, que merece a nossa atenção e preocupação. Vamos começar com os sintomas, porque quando a gente fala em sintomas, tem um monte de coisa que aparece, que pode dar na meningite, que dá em outras doenças. Então, o que você destacaria que é o ponto-chave de atenção para correr para o hospital? Porque no caso de uma meningite, pelo que foi dito aí, entenda-se, corra para o hospital. Exatamente. Esse é o problema principal da meningite e, como ele bem ressaltou, principalmente das meningites bacterianas. Se eu puder, assim, sintetizar no pior sintoma para preocupar, é a febre alta, febre de repente e alteração de comportamento. De acordo com a faixa etária, os sintomas se manifestam diferente. Então, por exemplo, um adulto pode ter, além da febre, pode ter dor de cabeça, mal-estar, às vezes vômitos que ele não consegue nem controlar, fica muito sonolento, fica confuso. E às vezes uma criança, por exemplo, menor de 1 ano, não consegue expressar esses sintomas. Então, aí que é a nossa dificuldade. Às vezes ela só fica mais dormida,
dormindo, a que a gente chama apática, não interage, não quer comer, pode ter vômitos, então assim, mas se precisar pontuar, é uma febre alta, que também existem nas outras doenças, né? E o lance daquela rigidez aqui do pescoço, da dor que dá nessa região? Nas meningites bacterianas, ela é frequente. Então assim, isso quanto mais tempo a gente demorar para o diagnóstico, de uma forma geral, mais a gente tende a ter esses sinais meníngeos, que um deles é a rigidez da nuca, né? Então assim, mas a ausência dele também não exclui. Então, por exemplo, numa criança que está brincando, que está bem, se ela começa, nessa época ainda, com febre alta, e é geralmente alta, com sonolência, confusão, vômitos que não param, a mãe medicou uma vez em casa e não melhorou, tem que ser levada ao hospital para passar por avaliação. Às vezes a rigidez não é o primeiro sintoma, mas ela existe mesmo. Ela pode aparecer horas depois. Pode aparecer. A gente tem um ilustra para passar para vocês. Olha lá, vou pedir inclusive explicação da doutora. Vamos colocar na tela um videozinho. Eu acho que mostra como acontece, né? Enfim, o que é a doença em si, né? Que ali ele está focando, então, no cérebro e descrevendo que as meninges são as películas mesmo, as camadas que revestem o cérebro. E aí ele vai descrever cada uma delas, que a gente tem 3 que compõem, e ali naquele espaço tem o líquido, que é aquele líquido da punção da espinha, que a gente fala, né? O líquido da espinha. Ele é para ser naturalmente incolor, transparente, e ele é que mantém, a pressão dele é a que mantém o nosso funcionamento. Numa meningite, ele pode ficar inflamado em maior quantidade, com aumento da pressão, e aí no exame, né, na tirada desse líquido, ele pode até aparecer pus. Pode? Pode. Agora, doutora, me explica uma coisa. Aí a gente está mostrando também contaminação, né? A picada e tal, as outras formas que você citou do contato. Só que, no caso de uma meningite viral, isso também acontece ou não? Isso também acontece. A forma da transmissão, olha lá, de gotículas, tá vendo? De tosse, mesmo fala, a gente libera essas gotículas. A transmissão é da mesma forma, pela via que a gente chama inalatória. E também na viral, a principal causa, que muitas vezes a gente não diagnostica, mas a gente sabe que é a principal causa, são os vírus, alguns vírus intestinais, que chamam enterovírus. Daí a importância de higiene das mãos, de lavar, porque às vezes a pessoa ou a criança não fez a higiene adequada, e aí alguém pegou nela, e aí pode se administrar o vírus. Só que sendo vírus, a gente pode encarar como menos preocupante, porque a gente sabe que ele tem ali... Não necessariamente. Depende, por exemplo, a maioria delas a gente consegue encarar dessa forma, menos preocupante, porque não deixa sequela. Mas, por exemplo, dependendo da população, pacientes que têm algum comprometimento da imunidade, que têm alguma outra condição de doença, eles podem, por exemplo, ou mesmo pessoas saudáveis, podem, por exemplo, ter uma meningite viral por herpes, que às vezes pode ser grave. Então, assim, nesses casos, a gente faz medicação, internado, na veia. Então, sim, pode ter o risco de sequela, mas em comparação com a bacteriana, ela é menor. Só que é com esse líquido e com essa punção que há o diagnóstico da meningite. Exatamente. Tem que ser feita a punção. Tem que ser feita. Fez uma suspeita numa situação, ou no adulto ou numa criança, e não tem uma contraindicação para fazer a punção, ela tem que ser feita. Às vezes, dependendo da pessoa, né, do paciente, você não pode já imediatamente fazer a punção. Se ele já tiver alguma doença, se você estiver suspeitando de uma meningite por outro agente, então sim, tem toxoplasmose, que é um outro agente, e às vezes ele causa um inchaço no cérebro, pode ter alguma outra situação, que aí você vai precisar, antes da punção, fazer um exame de tomografia. Aí, essas começando por Isso. Fazendo aí a indicação, mas começando de outra forma. Mas sempre que você puder, o líquido da espinha é o que a gente faz o diagnóstico mesmo. Vamos colocar na tela uma perguntinha do público, então? Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá.
Um beijo, Priscila, obrigada. Caso alguma criança na escola do meu filho tenha meningite, o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, a escola tem que passar um comunicado, né, doutora? A meningite, tendo os sintomas tão abruptos quanto ela tem, é muito difícil que uma criança frequente a escola doente. Não dá, né? Então, assim, o que acontece é que às vezes ela foi e aí depois teve que sair, teve que ser levada ao hospital. Isso pode acontecer porque os sintomas são súbitos. Nessa situação, de início, é para não causar pânico, porque esse é o problema da meningite, né? Teve uma suspeita, todo mundo fica desesperado e como ela, na bacteriana, o tempo de incubação que a gente fala, o tempo para começar a manifestar os sintomas é curto, não pode esperar. Tendo uma criança com a confirmação de uma meningite bacteriana, aí a escola tem que fazer uma avaliação de quem teve o contato íntimo, que a gente chama, com essa criança. O que é contato íntimo? Por exemplo, são as crianças, os amiguinhos da escola, da sala mesmo, e às vezes a professora. Quem tem risco de ficar convivendo com gotículas. E aí, sim, por mais de 2 horas. Esse é um contato íntimo. E aí, eles vão fazer uma avaliação desse contato, dessas pessoas, quem já foi vacinado, quem não foi vacinado, se não tiver sido vacinado, vão avaliar se tem indicação de receber o antibiótico preventivo ou não. Mas aí não tem como fazer qualquer exame para ver se aquela pessoa já está com o vírus, aquela criança. Não tem. Porque muitas pessoas, tanto criança quanto adulto, no caso da meningite, que a gente fala dessa bacteriana, de tipos dessa bacteriana, eles carregam a bactéria na orofaringe, a gente fala, né, no nariz, aqui nas vias respiratórias, sem ter sintoma. Então não tem benefício fazer isso. Mas tem o benefício de, se tiver um caso confirmado desse tipo de meningite, que a gente fala que é aquela muito grave, a meningocócica, que pode ou não dar aquelas manchas no corpo, aí tem que avaliar dessa forma bem rígida. O que acontece é que nessa época tem muitas outras doenças acontecendo que também dão meningite e que não são essa meningite que transmite, que pode ser catastrófica. Que nem são, então... Que não são causa da meningite. Entendi. Por exemplo, sarampo, cachumba, catapora. Tudo é nesse período, é tudo agora. Começa tudo agora, tem algumas que tem mais para primavera, mas todas juntas. E algumas podem manifestar com meningite e aí não vai ter. Então, assim, tem que manter mesmo a calma para passar por avaliação. O que acontece é que às vezes tem a suspeita e já tem aquele furor, desespero. As mães já se falando no WhatsApp, aquele grupo, aquela loucura, né, Juju? Como é que é, Glaucia? Você também tem o grupo do WhatsApp, não sei quem tá com não sei quem, teve dengue, teve não sei o quê. O povo já fica assim... todo mundo pra vacina. Todo mundo. Aí o que a gente faz? Vamos juntos no hospital todos. Ai, qual pediatra? Ai, o meu tem vaga, vamos todos. Aí fica uma coisa, né, meio desesperador. Mas, gente, isso a gente fala que, tô falando assim como um ilustra de brincadeira, mas é seríssimo. Eu acho que a gente tem um pânico mesmo. Ainda mais quando chega essa época do ano, a Juju já tá olhando pra mim que ela também tem um JP, e a gente já fica assim, ai, senhor, pois é, mas é complicado. Agora, o lance de levar criança, mesmo que não seja meningite, mas outras doenças para a escola, vamos falar a verdade, não é legal, gente, porque daí todo mundo pega, inclusive a professora. Eu sei que é difícil, a gente não tem com quem deixar, eu também passo por isso igual vocês. Mas tem que dar um jeito, não é? E a criança tem que ficar isoladinha. No trabalho vão entender se for o último caso que só tenha você para ficar com ela. Vamos colocar mais uma perguntinha do público na tela, olha lá. Um beijo, Déssica. Beijo, lindona. Uma sinusite que não teve um tratamento correto, ela pode virar ou, de repente, o corpo pode ficar com a imunidade mais baixa e ela ter uma meningite? Pode. O que acontece, na verdade, é que aqui nas nossas vias aéreas, né, nas nossas vias respiratórias, a gente tem comunicação. Então, a gente tem, assim, um osso que ele é todo cheio de furinhos e que pode haver comunicação para as meninges. Então, isso depende muito do agente, não é toda sinusite. Então, lembrar que tem vírus, tem bactéria, também não é toda bactéria, porque aí a gente põe na cabeça que sinusite, que eu vou tomar antibiótico, é bactéria, pode dar meningite. Não, mas pode acontecer de ter uma passagem das bactérias para as meninges e aí acontecer meningite. Isso não é o mais comum, não é com a maioria das pessoas, assim, tem situações que esse risco aumenta ou diminui de acordo com a pessoa, que a gente fala com o hospedeiro, mas não é o mais comum.
A gente tem mais perguntinha do público. Posso começar a falar de vacinação, Glaucia, ou primeiro perguntinha? Mas essa, então, e a gente vai falar a respeito de vacinação. Olha lá. Um beijo. Renata, obrigada. Meningite em pessoas idosas é mais grave? Como é que a gente... Eu estava até lendo a respeito disso. Tem algumas curiosidades, né? X meningite é mais em criança, outra é mais uma fase 20 e poucos. E na fase aí da terceira idade, como é que é? Isso é uma pergunta legal, uma pergunta interessante. Assim, a gente sempre fala que os extremos de idade são as populações mais vulneráveis. Então, assim, que a gente tem que ter mais preocupação mesmo. No caso, as crianças, principalmente menores de 5 anos, e os idosos. Não é tão comum ter meningite nos idosos, no idoso que é só idoso e não tem outras comorbidades, porque ele já desenvolveu contato com as bactérias, com os vírus, e não é a principal população que a gente tem que olhar com risco. Um quadro de meningite num idoso que já tem algum comprometimento alguma imunidade baixa, por exemplo, infecção com HIV, aí ela pode ser muito grave, aí ela pode ter sequelas. Só que uma vez vacinado, porque a gente tem então uma proposta aí de algumas vacinas que são obrigatórias e que estão ali, inclusive que é obrigação serem até de graça para a população, né? Isso. Tem as campanhas, as datas certas e tal. Quando a gente está falando disso, quantas são essas vacinas que são obrigatórias da meningite? Em que fases elas devem ser colocadas? Tá, isso é bem legal. Isso a gente está falando então de meningites bacterianas. Tá. Porque aí as meningites virais, causadas por aqueles outros vírus, você não está tendo foco exato na meningite, mas acaba que se você se vacinar contra o sarampo, contra a cachumba, você tem muito menos chance de ter a meningite por eles. Entendi. Então mas não é o seu foco principal a meningite, né? Você está focando na outra. Nas meningites, as bacterianas, as principais causas são 3 bactérias. 2 delas que a gente já tem a vacina pelo SUS há bastante tempo, desde 2010, e que diminuiu muito a ocorrência desses quadros, né? Então, do pneumococo, que é a vacina da pneumonia, que a gente fala, né? Mas são as formas graves da pneumonia, aquela pneumo 10, e a vacina do hemófilos, que é outro causador de meningite, que também faz parte do calendário básico das crianças. Elas começam a se vacinar menos de 1 ano de idade. A pneumococo é bem cedo, né? Também, menos de 1 ano. As doses já começam com 3 meses e a do hemófilos também, que é junto na penta. Tá. Aí, da meningite, do meningococo, que a gente fala, que é esse que é o medo desesperador, a gente tem pelo SUS, pelo Programa Nacional, uma vacina que chama Meningo C, que ela protege contra o tipo C, que é o mais prevalente no Brasil, o que mais circula no Brasil, e essa é pelo SUS. Então, ela está recomendada para os menores de 1 ano, com 2 doses, um reforço entre 1 ano e 1 ano e meio, e agora, a partir de 2017, com um reforço na adolescência. Então, esse é bem importante. E para os adultos que já passaram dessa fase? Então, na verdade, quem está vacinado na infância vai acabar perdendo a proteção lá na adolescência. Se vacinando na adolescência, de 12 a 13 anos, que é a faixa que entrou esse ano para a vacina, ele vai acabar ficando a vida adulta protegido, e aí a circulação é muito menor depois para ele. Ele não tem não está o foco principal do risco para ele. Perfeito. E aí isso. Tem também na rede particular a vacina que tem o tipo C sozinha e tem a tetravalente, que a gente chama. Então, são 4 tipos: o A, o C, o W e o Y. Essa também do mesmo jeito. Para maiores de 2 anos ela é uma dose, e também fazer o mesmo esquema com aquele reforço da adolescência. Se você tiver feito, por exemplo, muitas mães perguntam: mas meu filho foi vacinado com a C e eu quero fazer agora o reforço com a tetravalente? Pode. Pode, super. Só que, doutora, tem uma agora, que eu acho que é essa que você vai citar, que ela não está no calendário, ela não está aí no SUS, não é público, então, essa campanha.
E que os médicos estão recomendando para que as crianças cheguem a 98% de segurança contra a meningite. Porque o que me foi passado no pediatra do meu filho é, com o que temos hoje, você garante 70%. Aí você fala 70%, meu Deus do céu, faltam 30%. E esses 30% eles acontecem. Então, assim, aí tem esta, que é uma vacina extremamente cara. Por que, doutora, ela é tão cara e não está no SUS? Porque ela é nova. Na verdade, ela é a proteção da meningo B, que é o outro tipo. Tá. Então, assim, ela ainda é cara, porque ela foi desenvolvida há pouco tempo, e os trabalhos agora que estão começando a mostrar a resposta ao longo dos anos. Então, agora que estão chegando os primeiros trabalhos, e a partir disso é que o governo vai começar a avaliar a implantação. Por que tem esse apelo que todo mundo fala, que as mães sempre falam? É assim, o meningo B, essa bactéria, ela é a segunda que é mais prevalente no Brasil. Lá no Sul, ela até já está se tornando a primeira, porque aí lá a gente tem a distribuição mais ou menos parecida com a da Argentina, do Uruguai, então a circulação é parecida. Então aí você fica pensando assim, nossa, ela é a segunda em circulação e meu filho não está sendo protegido contra ela. Só que mesmo assim, a circulação dela, do B, é bem baixa. Então, assim, o número de casos pelo B existem, mas ainda são muito pequenos. A meningite, de uma forma geral, como ela é uma doença que é rapidamente diagnosticada e às vezes acontece em surtos, já logo a gente localiza e controla. Então, assim, não tem tantos casos a ponto desse desespero. Então, o que eu costumo falar é assim, os trabalhos têm mostrado que ela é boa, que a proteção dela parece ser boa, que eu acho que vale a pena, mas que não deve fazer... isso não deve fazer parte do seu planejamento diário, assim. Porque ela custa muito caro, são 2 doses, né? São 2 doses. 2 doses, depois o reforço, né? Em outra fase. Em outra fase. Eu falo assim para as mães, isso você não pode deixar de prover uma proteção para se desesperar por essa. Eu gosto de bater nessa tecla de que a ocorrência do meningo B ainda é muito baixa. Então, assim, eu concordo com a preocupação, com os pediatras. Lógico que a gente vai orientar o que tem de disponível e o que você consegue pegar todo mundo. Agora, a circulação dele, isso a gente sabe pelos estudos mesmo que são feitos de identificação do agente. Em cada região até do Brasil. Em cada região do Brasil. A gente tem laboratórios que são públicos, que recebem amostras, tanto públicas quanto privadas. Perfeito. Por exemplo, desse líquido, da espinha, do sangue, que às vezes a gente vê a bactéria, e aí eles processam e veem qual que está circulando. E a circulação ainda é a do C e com o B em segundo, mas todos eles pequenininhos. Gente, é interessante esse assunto. Glaucio, tem perguntinha do público mais, né? Posso fechar então com uma pergunta importante? Porque como infectologista, a gente tem tanta pergunta para infectologista, vamos combinar, meninas? É um negócio que a gente pira. Você tocou num assunto e me veio essa curiosidade, eu acho que pode ser curiosidade de muita gente. Vacina nova. Falar a palavra vacina nova. Eu tenho uma amiga, não vou expor quem é, mas ela diz assim, eu não dou vacina nova. Deixa testar em todas as outras crianças, eu não dou. Aí eu fico isso na cabeça, falei, como assim testar e tal? Como é que vocês, médicos infectologistas, conseguem passar para nós, leigos, esse bom senso a respeito da vacinação? Porque o que acontece, de fato, eu acho que vocês sabem disso, é que todo mundo morre de medo de tomar uma vacina no dia seguinte, ter um problema, ou cair a imunidade, ou dar um efeito colateral. Essa, por exemplo, do meningococo, eu fiquei sabendo que dá um efeito e dá uma reação chatinha, forte. Então, o meu pediatra falou, se for dar, você dá numa sexta-feira e você fica em casa com o João sábado e domingo e talvez segunda e terça. Tipo assim, já me avisou é verdade, previamente. Então, assim, você fica... Como é que a gente encara isso? Porque é muito difícil para quem é leigo falar desse lance de vacina. Ai, vacina ou não vacina? Aí eu vou, eu não vou. Aí é de graça todo mundo falando. Né? Como que vocês veem isso para explicar para a população? Essa pergunta foi ótima, porque isso é nessa linha que a gente tem muito problema de cobertura, por exemplo, das vacinas. Então, assim, essa preocupação existe.
ela já foi muito mais falada e hoje em dia eu falo com muita tranquilidade, eu sei que outros colegas falam também, para uma vacina estar em circulação e estar assim, regulamentada pela Anvisa, nas clínicas ou no SUS, ela tem mais de 5 anos de desenvolvimento, com pesquisa em muitas populações. Então assim, primeiro ela é desenvolvida, aí ela é testada não em humanos, depois ela é testada numa população pequena, num ensaio mesmo fechado, depois ela é expandida em população mesmo, muitas pessoas, muitas. Lógico que uma vacina não é, por exemplo, uma vacina do meningo, ela não é testada nas crianças, ela é testada em adulto. Então, assim, isso passa tudo por muito processo. Porque, e isso demora, isso leva tempo. Então, assim, o fato dela ser nova, da meningo B ser nova, é porque ela foi desenvolvida recente mesmo, por causa de tecnologia. Ela é uma vacina com alta tecnologia. Mas é segura. Super segura. O problema dela, assim, não foram descritos não tem relato de nenhuma reação adversa grave, e grave quando a gente fala morte, causar a doença. Ela não pode causar a doença, porque ela não tem o material genético ali para causar a doença. Então, isso não tem mesmo relato. Ela é muito segura, só que ela tem esse inconveniente de ter muita febre. Esse é o problema dela. E aí, febre com os pequenininhos, a gente tem sempre que alertar, sempre que ficar em cima, porque tem todo um comportamento ao redor, que ele vai ficar choroso, que a febre às vezes pode ser alta e pode assustar. Então, assim, é esse o apelo mesmo dela. Agora, ela sendo nova, e outras vacinas novas, por exemplo, a do HPV, que não é tão nova, elas são extremamente seguras. Elas, quando chegam para a população, tem muito trabalho já sido feito para garantir que ela possa estar em circulação. Então, assim, posso falar horas desse assunto, mas assim, elas... Fiquem tranquilos. E bom alertar que existem os efeitos, né? Então, assim, a febre da meningo B, ela é chatinha. Ela existe. Ela fica ciclando. Não fica ciclando, mas ela... É porque a maioria das outras vacinas, ela dá febre 1, 2 dias. A do B pode dar um pouquinho mais. Entendi. Mas assim, nada que ela volte, não. Tá aí, que belo papo. Ficaria aqui mais horas conversando com você, doutora Camila Martini, infectologista. Chegaram muitas perguntas e eu faço questão de ler todas as perguntas para a gente transformar numa próxima pauta a respeito deste assunto. Vacinação é importantíssima e a gente vai falar aqui tirando dúvidas mesmo. Gente, muito obrigada, doutora. Quem quiser saber mais, pode segui-la no Insta, @Camis Martini, né? C-A-M-I-S Martini, tudo junto. Tem um telefone de contato que é o 3061-5571, para quem precisar tirar mais dúvidas. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Mas o objetivo, não entrem em pânico. Não entrem em pânico, mas é grave. Obrigada. Até a próxima.